Fala galerinha do YouTube! E aí? Só de boa? Pessoal, vamos lá. Esse vídeo aqui vou mostrar uma ferramenta extremamente subestimada que ela ajuda você a dobrar a sua taxa de fechamento em reuniões de venda de projetos de web design, tá bom? Cara, antes de mostrar a ferramenta, eu vou dar algumas dicas práticas aqui, porque não é só ela sozinha que vai aumentar a sua taxa de conversão, tá bom? Então, antes de mostrar a ferramenta, mostrar como que eu utilizo ela em todas as minhas reuniões de vendas, tá? Ela me ajuda muito, tá? Antes disso, eu vou mostrar aqui algumas dicas para você poder aplicar, tá? A primeira coisa, cara, básico, tá bom? Tem uma câmera boa. Se você quer vender projetos mais caros, você tem que parecer uma pessoa cara. E não precisa comprar uma câmera de estúdio. Por exemplo, eu aqui nesse momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tô usando a câmera do meu iPhone. Meu iPhone é um iPhone 15 Pro. Então eu só conecto ela no meu computador aqui, espelho ela e dá-lhe. Então toda reunião que eu faço com o meu próprio celular. Então isso faz muita diferença porque a pessoa te vê mais claramente, vê que você tem uma câmera boa. Geralmente as pessoas não têm câmera boa ou usam a própria câmera do celular. Quando você entra com uma câmera boa estando no computador, já gera uma percepção a mais, tá bom? Outra dica, define exatamente a transformação que o seu estúdio gera. Isso é muito importante, tá bom? O livro Story Brand, ele fala muito bem disso, né? Esse livro aqui, ó, Story Brand. Escrevi Brand Story. Story Brand, tá? Esse livro aqui, ó, da H1. É um livro muito bom, cara. O que esse livro diz, tá? Ele diz como que uma empresa, ela deve envolver o cliente em volta da sua própria narrativa. Então você precisa definir qual que é essa narrativa. Porque o que o livro fala basicamente? O cliente está no ponto A e ele quer chegar no ponto B e a sua empresa é o caminho do ponto A para o ponto B. É como se fosse uma ponte. Então a ideia é você definir como que é essa ponte. Ela é alta, ela é baixa, ela é estreita, ela é larga. Então como que é essa ponte? Qual que é a história da ponte? Né? No meu caso aqui, a Prisma, ela é uma empresa focada em branding. Então, lá na cultura da empresa, lá na missão da empresa, que é onde você vai dizer qual que é a missão da sua empresa, né? Qual que é a história dessa ponte, você já tem que ter solidificado isso daí, tá bom? No meu caso aqui, a missão da minha empresa é iluminamos o caminho para que a sua marca seja preferida do público ideal e permaneça inesquecível em suas memórias. Então eu estou falando de percepção. Se eu vendo identidade visual, criação de marca, branding, eu tenho que ter isso solidificado. Qual que é a transformação que o cliente, quando ele entra na minha empresa? Então eu uso essa missão aqui, essa narrativa de aumentar a percepção de valor desde o pré-vendas, desde a indicação. Quando a pessoa me indica, ela fala, poxa, o William trabalha ajudando você a aumentar a sua percepção de valor, beleza? Então, definir exatamente qual que é essa transformação. Se você for um cara bom de carrossel, por exemplo, William, meu faturamento, 60% do meu faturamento é carrossel. Pô, coloca na missão da sua empresa. Coloca que a transformação da sua empresa é exatamente isso, tá bom? Nós criamos carrosséis que a plataforma, quando eles são postados, a plataforma vai entregar para as pessoas corretas. Nós criamos carrosséis que alcançam e ocupam o lugar certo na cabeça dos seus clientes. Somos especializados em carrosséis para vender low ticket, vender produtos no perpétuo. Poxa, olha, cara, eu já posso cobrar R$ 300 no carrossel falando isso. Deixa de ser R$ 60, R$ 100, R$ 120. Se um carrossel ele tem um objetivo claro e está solidificado no storytelling da empresa, cara, já era. Já era, você pode duplicar o valor disso daí. É só uma forma de comunicar a sua transformação, tá bom? Outra dica, mapeie seu processo comercial, tá? Isso aqui tem um vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o curso completo, tá? Eu libero aqui, são 2 horas de conteúdo, onde eu falo o meu processo comercial do começo até o final. Desde a parte do pré-vendas até a parte do vendas e também falo os furis que eu estou utilizando aqui que estão me trazendo muito resultado, tá bom? É uma aula densa, não é para qualquer um, tá bom? Vai lá, clica aqui no link embaixo que você vai conseguir acessar, tá bom? Mostrar resultados, tá? Quando você for mostrar algum portfólio, alguma coisa, né? Você sempre ancorar seu ato de mostrar, né? De apresentar um serviço anterior ancorado no objetivo do cliente. Então, não é só tipo, olha esse site que a gente fez aqui semana passada. Olha o site que acabou de sair aqui. Não. Você tem que pegar o que o cliente quer, tem que identificar o que o cliente quer, e você ancora o que o cliente quer num projeto parecido que você solucionou o problema. Por exemplo, chega um cliente aqui para mim, William, eu quero fazer página de vendas para o lançamento. Cara, show de bola. Semana passada, mês passado, ano passado, 6 meses atrás, um ano atrás, 2 anos atrás,
Eu fiz essa página aqui, aí começa a compartilhar a tela, e nós, na página de vendas, nós conseguimos mais ou menos 250 mil reais após o carrinho estar aberto. Tá vendo como que já dá uma... E é importante você ter esses dados, né? Tem que perguntar para os clientes esses dados. É importante. Eu tenho uma planilha aqui, onde sempre quando eu termino o serviço, eu pergunto para o cliente os resultados da campanha, o que ele poderia me passar, e as pessoas passam se você pedir. E eu uso isso no meu processo comercial. Então isso aqui é muito importante. E outra coisa também é você mostrar a transformação antes de mostrar o portfólio, tá bom? Você sempre comunicar, não ficar jogando portfólio solto. É basicamente o que eu falei aqui passado, tá? Vamos para a ferramenta. Ferramenta que eu utilizo aqui que me ajuda é o TLDV. Cara, essa ferramenta ela é muito barata pelo retorno que você consegue. Ela é muito barata, cara. Muito barata. Essa ferramenta aqui, ó, ela fica inclusive aqui em cima. Toda reunião que eu faço, ela tá comigo. É um robozinho que fica no Google Meet e ele grava e transcreve todas as reuniões. Então, exatamente quando eu faço o meu processo comercial, como eu sempre faço esse processo comercial em reunião, na hora que eu saio da reunião, eu já tenho as informações na ponta da língua que eu preciso fazer. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu peguei essa call de vendas aqui, que esse é um projeto que eu fechei. Então, ele me gera transcrição. E onde que tá o pulo do gato aqui? Onde que tá o pulo do gato? Eu copio essa transcrição. Na hora que eu saio da reunião, eu já faço isso. Venho no chat GPT, dou um Ctrl+V e falo, chat, o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Ele vai dar pra você o output. Tá vendo? Então eu já tenho a transcrição. E, cara, isso aqui, cara, se você faz isso... Cara, eu tô usando essa ferramenta faz meses. Meses e meses e meses. Tem, tipo, sei lá quantas... Deve ter umas 100 aqui já reuniões que eu fiz. 60, 80, 100, sei lá, tem um monte de reunião aqui. E você vai ter o histórico disso gravado, entendeu? E a transcrição já feita de todas as reuniões. Se você começar a aplicar hoje, até o final do ano, você já vai ter muitas e muitas informações do que você fez de certo, do que você fez de errado, do que você precisa melhorar. Então, voltando aqui pro chat, ó, pontos fortes. Você começou gerando rapport com naturalidade, validação escutativa, direcionamento estratégico na dor, uso de case e autoridade. Exatamente o que eu falei pra vocês ali. Mesma coisa que eu falei pra vocês. Só ensino o que eu faço. Controle de grupo, ó, mesmo... Cara, essa reunião de vendas entre 4 pessoas. Você fica maluco quando entra 4 pessoas. Você fala, meu Deus, aí você tem que controlar, você tem que se portar como autoridade. Então, ó, mesmo com 4 pessoas falando, você manteve o controle e teve foco na conversa. Isso mostra liderança e confiança. Transação para fechamento bem feita. Aí aquele já começa... Já começa a tascar aqui na gente. O que a gente errou? Explicação longa demais, fechamento com desconto mal ancorado, fechamento disperso, não curou urgência emocional, fechou no vamos ver, né? Então, ó, então ele me dá umas notas aqui também, ó. Urgência, ó, ele deu umas notas aqui, quebra de gelo 9 de 10, diagnóstico 8 de 10, 7 de 5, 8 de 10, 6 de 10, controle 9 de 10. Então, cara, imagina se você, toda reunião que você sai, você já, cara, é incrível, você terminou a reunião, já tem a transcrição. Na hora que você sai da reunião, Ctrl+C, Ctrl+V, no chat GPT, pergunta o que você errou, o que você acertou. Você já tem um feedback na hora do que você precisa melhorar. Então, por exemplo, aqui, ó o que ele falou aqui pra mim, que eu achei interessante. Não ancorou urgência emocional. Nossa, o que é isso, né? O que isso quer dizer? Eles entenderam o valor racional, mas não sentiram o peso emocional da mudança de imagem. Antes do fechamento, traga algo como: você tem a chance de abrir com a marca nova e não apenas trocar o dono. Isso muda tudo na percepção do mercado. Olha, uma frase que eu imputo ali na hora de mostrar o valor que já muda o game. Então, cara, toda reunião que eu faço, eu uso isso daqui. Todas. Então aqui, se eu vir aqui, eu tenho o histórico de todas as reuniões que eu faço. Tem um monte aqui, velho, mas tem um monte, entendeu? E o que você pode fazer, né? Deixa eu até voltar aqui pro mapa mental, para não perder o foco, né? Você pode mapear várias reuniões. Por exemplo, tem essas 3 reuniões aqui. Eu vou copiar a transcrição aqui, vou jogar no meu bloco de notas aqui, tá bom? Deixa eu jogar aqui. Jogar no meu bloco de notas, e daí eu jogo no chat GPT todas essas reuniões de uma vez, né? Vamos ver se ele... Ou eu posso salvar também, criar um GPT só para isso, né? Aqui eu tô pegando todas as reuniões que eu fechei, tá? Essas reuniões aqui que eu tô pegando eu fechei. Então eu vou vir aqui no chat GPT e vou fazer o seguinte exercício com ele. Chat, por favor, eu preciso mapear o meu processo de vendas. Estou colando aqui o
3 calls que fiz nas últimas semanas. Me traga esse mapeamento e me diga os erros em comum que cometi nos 3. Vamos ver se vai colar. Colou, olha o textão. Ó, mapeamento dos processos de vendas. Abertura, diagnóstico, validação, apresentação, transição para oferta, fechamento. Aí, ó, ele já aponta essas 3 vezes do comum. Então eu tenho feedback na hora. Na hora, eu já sei o que eu errei. Eu consigo pegar, poxa, o que eu poderia fazer, por exemplo? Eu poderia pegar as calls que eu fiz no último mês e jogar elas contra a call que eu fiz no mês de agosto, há 2 meses atrás, 3 meses atrás. Entendeu? Então eu consigo fazer isso daí, jogar e ver se eu estou tendo progresso na minha conversão. Eu até vou disponibilizar a planilha aqui para vocês. Isso aqui é uma planilha para vocês poderem mapear essa taxa de conversão de vocês, tá? Vai estar aqui na descrição para vocês poderem. Vai ter que preencher lá o e-mail, o WhatsApp lá, para você liberar a planilha aqui, você vai liberar. Só colocar o e-mail lá e o WhatsApp que vocês vão liberar, beleza? É uma paginazinha. Como que funciona essa planilha aqui, ó? Aqui tem os meses, tá bom? Que você vai fazer em reunião. Então você vai colocando aqui, ó, a quantidade de reuniões que você faz, beleza? Por mês, no total. E aqui você coloca quantos fechamentos você fez na reunião. Aqui eu gosto de metrificar, porque quando eu vejo a oportunidade de já fechar na call com o fechamento do bônus do protagonista, eu faço. Dou desconto pro cara fechar comigo na hora que eu estiver fazendo reunião com ele. Se eu vejo que tem essa abertura, eu faço, tá bom? Aqui tem as reuniões que eu não fechei, né, que estão em aberto, eu não fechei ainda, né? E aqui tem o fechamento após a reunião. Então aqui tem os meses, né? Então eu coloco aqui setembro. Setembro, digamos, vamos colocar outubro, né? De outubro eu fiz 10 reuniões. E dessas 10 eu fechei 2 em call, eu não fechei 5 e depois da reunião eu consegui fechar 3. Então eu tenho uma taxa de fechamento de 50%. De 10 reuniões eu fechei 5, beleza? E aqui tem um cálculo de taxa média de conversão, né? O que eu faço? Eu sempre somo aqui os valores das taxas de conversão e divide pelo múltiplo, né? Então tá aqui, ó, 55% de taxa de conversão. Ah, William, aqui eu troquei. Mês passado eu fiz a reunião com o cliente. No mês de setembro aqui, o cliente que eu não fechei, fechou agora, no mês de outubro. Você coloca 0 aqui, coloca 2 aqui. E você vai ver se você literalmente fechou. Você fechou com o cara, só o cara não estava no time. Então você aumentou a taxa de conversão de uma reunião passada, entendeu? Então, se você quiser essa planilha aqui para facilitar para você, já está tudo bonitinho, só clicar no botão aqui abaixo e preencher. Beleza. Então, cara, vamos voltar aqui para o ChatGPT. Erros comuns, diagnóstico superficial, tá vendo? Ó, apresentação extensa, centrada em você, falta de controle de time e estrutura, você fecha com empolgação, não comete. Então, tá vendo? Ele já me dá um feedback. Minha taxa de conversão tá de 56%. 56%. Hoje minha taxa de conversão tá. Para venda de landing page e identidade visual. Mas aqui, cara, sempre tem espaço para melhorar. Entendeu? Então, ó, falta de controle. Eu poderia, ó. As calls passam de 30 a 40 minutos antes do preço aparecer. Tá vendo? Ó? Apresentação extensa. Os 3 casos há um ponto comum. Você domina a narrativa e gera autoridade, mas o lead assiste em vez de participar. O lead precisa falar de 60% da call. Tá vendo? Eu poderia falar menos. Tá vendo? Então, assim, cara, isso aqui é uma ferramenta que, cara, se você começa a aplicar hoje, até o final do ano, você duplicou sua taxa de fechamento. Porque você identificou seus pontos errados. E não precisa de outra pessoa assistir sua call. A própria inteligência artificial consegue ver pra você. Beleza? Se você gostou do conteúdo, clica aqui no botão de like, me segue no Instagram, william.prisma. Lá todo dia eu falo sobre como você para com esse pensamento de autônomo, de designer que trabalha sozinho e começa a pensar com pensamento de empresário. Porque o cara que trabalha sozinho, o cara que fica há 6 meses faturando a mesma coisa, não vê o progresso, ele está na corrida dos ratos que o mercado colocou. Na corrida que você tem que fazer tudo sozinho, que a IA vai te ajudar em tudo, tá bom? Que você não precisa delegar. Então, essa corrida dos ratos que o mercado impôs em você, ela é cara, ela é muito pejorativa, ela atrapalha você muito no seu crescimento como empresário. Que eu ensino ferramentas práticas e bem técnicas para você poder realmente dar o próximo passo na sua carreira, que é você começar a construir time, começar a construir empresa sólida, beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso. Vamos lá.